Fala galera, beleza? Então hoje eu estou aqui para gravar o segundo vídeo. O primeiro vídeo a gente já aprendeu como é que escolhe placa-mãe, processador e as memórias. E hoje eu vou ensinar como é que eu instalo o processador, memórias e o cooler, seja ar ou water cooler, tanto na plataforma AMD quanto na Intel. Então vem com a gente que vai ser bem interessante. Então galera, aqui a gente já começou o processo, eu tirei a placa-mãe de dentro da caixa, estou usando a caixa como suporte para fazer a instalação primeiro do processador e das memórias, né, e mostrar como é que você instala o cooler. Então vamos começar com a AMD, lembrando que a AMD, os pinos ficam no processador, então levanta a trava aqui do soquete, o soquete ele tem uma marcação aqui, e essa marcação tem que bater com a marcação do processador. Então o processador também tem uma marcação no cantinho aqui, né? É um triângulozinho, e esse triângulo ele tem que acertar com o soquete. Lembrando que você não vai forçar, tá vendo? O processador encaixa sem fazer nenhuma força. Se precisar fazer alguma força, tem alguma coisa errada, ou ele está na posição errada, ou tem algum pino torto. Pronto, aqui eu instalei o processador AMD, e os processadores AMD eles têm dois tipos de cooler, né? Vocês podem ver que a placa-mãe tem umas travas aqui, então você tem esse tipo de cooler que você vai utilizar ele só encaixado aqui. Eu não vou colocar pasta térmica só para fazer a demonstração, então eu encaixo a trava nesse lado e do outro lado eu venho e posiciono a trava, e aqui é só pronto. Esse é uma das formas de instalar cooler nos processadores AMD. A segunda forma, né, que vem em alguns cooler box, você necessariamente precisa tirar essas travas, então eu solto os parafusos. Então eu tenho o cooler box original desse modelo de processador, ele já vem com a pasta térmica aplicada, ok? Então ele já vem com a pasta térmica aplicada, então eu não preciso me preocupar em passar pasta térmica. Eu vou posicionar o cooler, okay, mantendo a base que fica atrás da placa-mãe. Prontinho. E aí conecta o cabinho no conector do CPU fan. Pronto, aqui eu já tenho o cooler original do processador. No caso de water cooler, então vamos remover esse. Quando você for remover o cooler AMD, se você for substituir, por exemplo, um water cooler, nunca puxe ele direto. Se você puxar ele direto, o processador sai junto. Então, a minha dica é dar uma torcidinha. Então, torcendo, o processador não sai junto e você não danifica nem os pinos do processador e nem a placa-mãe. Então, vou voltar esse cara aqui no meio. O water cooler, primeira coisa que você precisa fazer, não só com o water cooler, mas todas as peças, a placa-mãe também é importante, é você verificar o manual. Por quê? Porque no manual ele vai falar quais as peças que você vai precisar utilizar para qual componente. Então esse water cooler ele serve tanto para Intel quanto AMD. Então galera, eu peguei aqui o manual, né, desse water cooler específico, e aí eu tenho todas as peças que vem no kit. Ok, não sei se dá pra ver aí. Belezinha, então tenho todas as peças que tem no kit, e na parte de cima do manual de cada lado ele indica para qual plataforma é. Então aqui eu tenho Intel, né? Todo esse lado do manual eu tenho Intel.
E aqui do outro lado, virou ao contrário, eu tenho a AMD. Então daqui eu vou tirar quais são as peças. Então eu já dei uma olhada no manual, quais são as presilhas e os parafusos que eu preciso. Deixei separadinho aqui. E aí, vamos lá. Eu tô com o water cooler aqui, né? Opa, aqui. Então as presilhas vão aqui na parte de cima, né? Vem aqui e os parafusos vão por aqui. Então eu vou tentar demonstrar para vocês aí a montagem. Bom, galera, isso daqui é o resultado. Então eu tenho aqui os brackets que são para AMD já instalados, né, na posição correta. Então a parte do parafuso para a parte de cima, a parte do parafuso para a parte de cima, e aqui eu tenho as travas. E aí o que eu preciso fazer agora? Eu vou limpar essa pasta térmica aqui, que é do original, né, do cooler original, e aí eu vou instalar uma pasta térmica aqui para colocar esse water cooler. Tenho furinhos aqui na placa-mãe, eu tenho que encaixar esse cara aqui de volta. Ok? E eu tenho que voltar essas peças aqui, que são os suportes. Então, belezinha? Então eu já tenho o suporte original de volta no lugar. Esse water cooler em específico, ele utiliza essas travas para fixação. E uma coisa muito importante, deixa eu tirar esse cooler daqui. Você está vendo que nesse water cooler aqui ele tem um plástico aqui? Tá vendo? Ele até tem umas escritas aqui. Não pode esquecer de tirar isso daqui, porque se você não retirar esse plástico para ficar o contato direto no cobre, o water cooler não vai ter função, ou ele vai ter muita pouca função, tá? Então não se esqueça de tirar o plastiquinho. Bom, agora que eu já retirei, né, o plastiquinho ali, eu vou aplicar a pasta térmica. Esse water cooler ele já vem com uma pasta térmica, mas eu vou utilizar a que eu utilizo no laboratório aqui, só para não ficar abrindo um monte de tubinho. Então, eu vou colocar aqui um pouquinho, vou espalhando. Ops. Não, cada um tem uma técnica, né? Eu espalho um pouco e agora a gente vai fazer uma brincadeira aqui. Então, eu vou travar o water cooler na posição dele. Deixa eu virar esse daqui pra cá que fica mais fácil. Ok. Então eu vou encaixar ele aqui. Travas na posição. Vou colocar um pouquinho de pressão aqui. Tá vendo? Eu encaixo ele, mas eu não deixo ele fixo. Então, tá vendo? Ele tem um jogo. Então, o que eu faço? Eu movimento o water cooler para que a pasta térmica ela espalhe bem por toda a superfície do processador e para que ela fique uma camada bem fina. Isso é uma técnica minha, tá? Tem várias outras técnicas. Então, que agora ele está fixo. Pronto. Bom, galera, agora a gente vai fazer a instalação das memórias. Eu tenho aqui um par de memórias da Adata, né, TF Alliance, e a gente vai montar um Dual Channel. Se eu for instalar uma memória só, eu tenho aqui
um slot, né? O primeiro slot é o preferencial, ou se eu for montar um dual channel, eu tenho aqui os dois slots preferenciais, que nesse caso aqui são os slots cinzas, né? Na placa, se você ver aqui, tem a identificação do asterisco, são os slots preferenciais das memórias. Então sempre que eu for instalar as memórias no dual channel, esses slots têm que ser utilizados preferencialmente. Bom, a gente vai fazer a instalação das memórias. Desse lado aqui tem as travas, né? Lembre-se sempre que as travas, elas nas placas da ASUS, elas são geralmente de um lado só para facilitar a instalação e a remoção das memórias. E também você tem que se atentar ao recorte embaixo da memória, que ele tem uma posição correta, né? Senão você não consegue encaixar as memórias, para tanto danificá-las como danificar a placa-mãe. Bom, galera, agora o último passo de instalação antes de colocar a placa-mãe no gabinete é a instalação do M.2. Essa placa ela possui dois slots, então eu tenho esse slot M2.1 que vem direto do processador, e esse segundo que ele está coberto aqui por esse dissipador, ele vem do chipset. Nessa placa-mãe em específico, os dois slots M.2 suportam o SSD. Ops, vou mostrar aqui. Então SSD no padrão PCI Express, que é esse daqui, mas tem M.2, que é nesse mesmo formato, que ele é o padrão SATA. Então vocês têm que tomar um pouquinho de cuidado e na placa-mãe que vocês comprarem, verificar qual o slot M.2 que suporta o padrão SATA. Falei um pouquinho sobre os tipos de SSDs que são suportados, e uma coisa interessante, tá? Sempre dentro da caixa da placa vem um pacotinho, aqui, um pacotinho de parafusos. Eles são os parafusos do suporte do SSD aqui, então você não vai simplesmente colocar o SSD aqui e tá tudo certo. Você precisa ver qual que é o tamanho do SSD, então eu venho aqui para saber, encaixo o SSD. Na questão de encaixar, vocês vão ver que o SSD ele tem um recorte aqui na entrada dele. Alguns tipos de SSD tem dois recortes, então sempre vai ser um maior e um menor, tá? Para vocês não colocarem ele invertido, porque isso pode queimar tanto o SSD como a placa-mãe. Ok? Então eu coloco esse cara aqui. Então eu sei que ele é na placa-mãe aqui ele já tem a numeração, ele é um 2280. Então, vou colocar primeiro a porquinha. Ok? Então eu tenho que tirar essa proteção amarela aqui, que é para não entrar sujeira na rosca. Então eu vou colocar a base, coloco o SSD, fixei o SSD aqui. Na hora de colocar o dissipador, eu tenho que lembrar de tirar essa, tá vendo? Tem uma manta térmica aqui, é um dissipador, um pad térmico, um dissipador. Então eu tenho que tirar esse cara aqui. E aí eu vou colocar de volta o parafuso. Lembrando que esse dissipador ele tem um tamanho padrão e cada SSD tem uma altura diferente. Então, quando vocês forem apertar os parafusos, vai apertar só até encostar no SSD. Você não vai apertar até o fim, tá? Porque senão você enverga o SSD, ele vai gerar muita pressão no SSD e você pode danificá-lo. Então é isso, galera, instalação do SSD, e aí o próximo passo é instalar essa placa-mãe aqui no gabinete. Bom, galera, então aqui a gente acabou de montar, né, a parte principal, expliquei como é que você coloca processador, memória, cooler, né, ou water cooler nesse caso aqui, o SSD M.2, e no próximo vídeo a gente vai ensinar, né, como você coloca isso dentro do gabinete e instala o restante das peças, né, placa de vídeo, fazer a instalação, a ligação dos cabos dentro do gabinete e também a instalação do sistema operacional. Se você curtiu esse conteúdo,
deixa seu like, se inscreve no nosso canal, ativa a sinetinha, se inscreve nas nossas redes sociais e bora pro próximo vídeo.